Eu quero trazer uma palavra ao seu coração bem rápida, mas eu quero que você preste atenção naquilo que o Espírito de Deus quer ministrar a você hoje, amém? Porque geralmente é uma frase que Deus ministra ao seu coração, é uma palavra que o Espírito Santo vai tocar em você. No culto passado, o Tiago ministrou e teve uma palavra que mexeu comigo. Ele falou assim: olha, é necessário em determinados momentos da nossa vida, para que algo mude, a gente se indignar. E na hora Deus ministrou no meu coração, como é necessário a gente ter de tempos em tempos uma indignação santa, dizer: eu não aceito as coisas desse jeito, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso tomar uma direção diferente, eu não posso aceitar a minha vida dessa forma, eu não posso aceitar meu casamento dessa forma, eu não posso aceitar a minha vida espiritual dessa forma, eu não posso aceitar a minha vida ser desse jeito. Se a gente não ter essa indignação no nosso coração, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Eu ia trazer uma outra ministração hoje, mas durante a semana Deus me levou a trazer essa palavra para vocês, falando justamente sobre a importância e o poder da gente ter uma vida consagrada. Talvez você nunca olhou e viu importância nisso, e Deus me levou a ver a importância da consagração, de ter uma vida consagrada de outra forma. Eu gostaria de compartilhar com vocês bem rapidamente. Como vocês têm aprendido, vocês têm caminhado comigo, têm entendido de forma clara que há dois tipos de pessoas, há dois tipos de cristãos na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Existem aqueles que são os vencedores, aqueles que reinam com Cristo. E a palavra de Deus diz, lá em Romanos 5,17, que esse chamado para reinar com Cristo é em vida. Geralmente nós imaginamos que reinar com Cristo é algo que vem depois, muito superior, mas a palavra de Deus nos garante que através de Cristo, como ele diz lá no final, nós somos chamados para reinar em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, nós temos a capacidade de reinar com Ele, e a palavra nos assegura que nós somos mais do que vencedores. Só que existe não só essa pessoa que é vencedora. E o que seria essa pessoa vencedora que reina com Cristo? É aquela pessoa que crê que Deus sempre tem o melhor para ele, que se ele tem uma enfermidade, não é a vontade de Deus. Se o casamento dele não está feliz, essa não é a vontade de Deus. Se ele está passando por uma crise financeira, essa não é a vontade de Deus. Alguém que reina com Cristo, alguém que é vencedor, ele entende que a vontade de Deus é que tudo na vida dele vá bem. Você crê dessa forma, amém? Diga assim: eu creio. Então, quando você crê que a vontade de Deus é que tudo na sua vida vai bem, o que você vai fazer? Você vai lutar, você vai guerrear, você vai orar, você vai clamar, você vai levar uma vida de consagração, de busca na presença de Deus, para que aquela situação se reverta, e você não para até aquela situação ser mudada, ser transformada. O cristão vencedor é esse que luta, e enquanto ele não vê a vitória nas mãos, ele não para de orar, ele não para de jejuar, ele não para de clamar, ele não para de buscar, até ele ver o favor de Deus sobre ele. Só que existe um outro tipo de pessoa, que geralmente é uma grande parte, que muitas vezes nós nos incluímos nisso. São aquelas pessoas que creem que Cristo é salvo, tem seu nome escrito no livro da vida, mas eles são naturais, ou como o apóstolo Paulo fala, eles são carnais. Eles não conseguem servir a Deus de forma vencedora, reinando com Cristo. Tudo para eles é natural. Eles não conhecem nem o poder de Deus e nem as Escrituras, como disse Jesus lá em Mateus 22, verso 29. Aí nós erramos. Jesus disse que nós erramos justamente por isso, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, e por não ter esse conhecimento de qual é a vontade de Deus nas Escrituras, qual que é o poder, o que Ele tem para nós, nós não desfrutamos. Então, essas são as pessoas, pode projetar por gentileza. Então, quando nós temos esse entendimento de que eu preciso conhecer as Escrituras e o poder de Deus, a nossa vida se transforma. Ele diz: olha, vocês erram ou estão enganados, porque não conhecem duas coisas, nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes nós nos dedicamos a conhecer as Escrituras de forma profunda, mas nós deixamos de buscar uma experiência sobrenatural com Deus, não conhecemos o seu poder. Geralmente nós vemos pessoas buscando poder, buscando experiências místicas, fora das Escrituras. Aí ele diz: aí vocês se enganam, vocês vivem uma vida natural, fracassada. Por quê? Porque esse fracasso tem a ver com a falta de conhecimento e experimentar o poder de Deus. Mas o seu chamado, você e eu, nós somos chamados para reinar com Cristo. Nós somos chamados para ser vencedores. Você tem aprendido que só há uma forma de nós sermos derrotados,
é quando nós paramos de lutar. Tudo que o inimigo vai fazer é com que você desista de lutar. Porque se você lutar, a palavra de Deus garante que você é mais do que vencedor. Nós perdemos as nossas batalhas quando nós nos entregamos, muitas vezes, às nossas fraquezas, aos nossos fracassos, e dizemos: eu acho que Deus não quer fazer. Na verdade, eu acho que essa não é a vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus só não quer fazer algo de bom na sua vida se ela contrariar as Escrituras. Se ela contrariar as Escrituras, ela não é boa para você. Mas se está de acordo com as Escrituras, com a palavra de Deus, creia que Ele quer fazer na tua vida. Só precisa você continuar perseverando e crendo que você vai ver o favor de Deus sobre você. Esse é quem reina com Cristo, que entende que Deus tem o melhor. Deus me chamou para reinar com Ele, não é na eternidade. Lá eu sei que eu vou reinar. Deus me chamou para reinar em vida, experimentar esse reinado aqui. E eu gostaria, baseado nisso, de trazer 2 textos para a gente, bem rapidamente, trazer uma reflexão sobre a importância de uma vida consagrada. Eu não sei se você sabe, mas recentemente, eu estava lendo a biografia do Elon Musk, talvez seja o engenheiro mais brilhante que existe hoje na face da Terra, e teve algo que me chamou a atenção na sua narrativa, ele dizendo que, enquanto o pai dele estava dormindo, de madrugada, ele ia para a oficina e passava a madrugada toda, muitas vezes a noite toda, a semana toda, nem para a escola ele ia, porque ele estava ali aprendendo e querendo ser um engenheiro. Sabe o que aconteceu com essa consagração? Com essa dedicação ele se tornou nada mais, nada menos do que o maior engenheiro, talvez, que o mundo tenha hoje. Quando eu falo de consagração, eu estou falando de dedicação. Eu estou falando de alguém que se empenha, de alguém que se compromete. Muitas vezes, querido, sabe o que acontece com a gente? Por que a gente, muitas vezes, não desfruta? Porque os nossos relacionamentos são superficiais. Quer ver um exemplo? Presta atenção aqui. Quer ver um exemplo? Por que está tendo tanto divórcio? Por que ultimamente tem tantas separações? Porque os relacionamentos têm sido superficiais. Não é algo profundo, não é algo que tem raiz. Aí aquilo fica superficial. Aí na primeira crise, o que ele pensa? Vou separar. Porque não teve profundidade. As redes sociais fez com que os nossos relacionamentos sejam múltiplos. A gente tenha muitos contatos, mas superficialmente. Isso reverbera no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente conhece muito acerca de Deus, a gente vê falar muito sobre Deus, mas o que acontece? É um relacionamento superficial. O nosso nível de intimidade é de água nos artelhos, não é nos joelhos, não é no pescoço. Nós estamos ali debaixo de um mar, diante de um mar de água, mas essa água não passa de um palmo. É um relacionamento superficial. Quando eu falo de ter uma vida consagrada, eu estou falando de você ser alguém dedicado, alguém que faz de todo o seu coração. A palavra de Deus diz que tudo que for colocado na nossa mão, nós temos que fazer conforme a nossa força. Ele diz: ame a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Aí ele está falando de entrega, de você colocar a sua vida. Jesus veio e ele encarnou. Sabe por que ele encarnou? Ele tornou homem. Porque ele precisava dedicar todo o teu coração naquilo ali. E quando nós colocamos toda a nossa vida, nós nos consagramos, nós dedicamos, pode ser o que for, o favor de Deus virá sobre você. Você vai ver as mãos de Deus agindo e abençoando você de uma forma sobrenatural. E eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões para você, bem rapidamente, para que você saia daqui entendendo isso. Eu preciso levar a minha vida de forma mais consagrada, mais dedicada. Existe um texto em Mateus 17, verso 14 ao 21, que diz o seguinte, presta atenção, olha que coisa magnífica. Jesus dizendo: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino que, daquele momento em diante, ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum.
Deixa eu trazer aqui algumas aplicações bem rápidas acerca desse texto, para que você entenda o valor de você ter uma vida consagrada, dedicada na presença de Deus, compromissada com a presença de Deus. Geralmente a gente fala, né, o pastor fala, hoje irmãos, não fala do culto domingo, né, ore regularmente, todos os dias tem uma devocional lá para você ouvir, para você orar, medite na palavra de Deus, seja alguém dedicado, mas talvez você não entenda, mas por quê? Pastor, não precisa disso, a hora que der eu vou, a hora que eu puder eu faço. Hoje eu quero que você entenda como que é importante você ter uma vida consagrada e dedicada na presença de Deus, e como que isso é poderoso e recompensador. O texto aqui fala de um menino que estava possesso com um espírito maligno, e os discípulos tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram, e eles ficaram muito envergonhados com aquela situação, a ponto deles falar com Jesus no particular. E o pai daquele menino levou ele até Jesus e falou, olha, eu levei, está aqui o meu filho endemoniado, desde criança, ele se joga, ele se fere, e os seus discípulos não puderam curá-lo, não puderam expulsar esse demônio. E Jesus falou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Por que vocês não têm fé? E os discípulos perguntaram, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus falou, porque a fé de vocês é pequena. Há certas castas que só saem com jejum e oração. Há certas espécies de espíritos malignos que só saem com a intensa consagração. Sabe por que eles não conseguiram, queridos? Porque naquele tempo eles não jejuavam. Enquanto Jesus estava presente, eles não jejuaram, a ponto dos discípulos de João questionarem Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos e os seus discípulos não? E Jesus naquela época respondeu, olha, enquanto o noivo está presente, não há necessidade de vocês jejuar, mas a hora que eu for, vocês terão que sim praticar o jejum. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos entender a importância de você se consagrar e buscar a presença do Senhor com intensidade, com dedicação, com entrega. Chegou um momento na minha vida, querido, no começo da minha conversão, como a maioria das pessoas faz, a gente começa a frequentar uma igreja, não é assim? A gente começa a frequentar, a gente começa a ser ministrado, mas a gente não cria ali nenhum compromisso, a gente só frequenta, devolvo o meu dízimo, cultuo, estou ali, mas eu não crio nenhum compromisso com Deus, não estou falando nem com a igreja local, eu estou falando com Deus. E no início dessa minha caminhada, eu tive a minha moto roubada. E das 5 motos que roubaram, irmãos, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, Senhor, agora eu entendi que eu preciso estar na tua presença para ter uma proteção 100%. Eu vi que isso que aconteceu comigo é porque eu não selei a minha aliança com o Senhor, não estou compromissado como eu deveria com o Senhor. Sabe o que aconteceu, irmãos? Daquelas 5 motos, aquele dia que foi roubada, e eu fiz uma promessa para Deus, se o Senhor me devolver essa moto, o Senhor sabe que é verdade, eu a partir de hoje vou levar a sério a minha caminhada com o Senhor. Das 5 motos, a minha foi a única que foi recuperada. E daquele dia em diante, eu vi o valor de ter uma vida consagrada e dedicada na presença de Deus. Eu sempre me envolvi, por isso que eu estou aqui hoje como pastor. Porque eu sempre entendi a importância de você se compromissar, se envolver, se aliançar, encarnar naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Porque a palavra de Deus diz que quando nós oramos e jejuamos e buscamos o Senhor com intensidade, coisas especiais acontecem. Nós iremos levar uma vida vitoriosa, iremos reinar com Cristo, seremos vencedores. Mas se nós levarmos uma vida de forma natural, a gente não vai conseguir reinar com Cristo, a gente não vai conseguir experimentar aquilo que Deus tem para nós. Estão me entendendo, amém? E esse texto aqui vai nos mostrar algumas coisas importantes. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos começando hoje. Eu quero convidar você para participar com a gente em um propósito de 21 dias de consagração, de oração, de jejum, e você vai se consagrar como você nunca se consagrou, você vai buscar o Senhor como você nunca buscou, porque talvez, irmão, sabe o que está acontecendo? Talvez tenha algumas coisas na sua vida que você está precisando buscar mais, com mais intensidade. A Bíblia diz que Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, sabe o que acontecia? Ele fala que dele começou a suar sangue, ele entendeu que aquela agonia que ele estava, era necessário ter uma oração mais intensa, mais profunda, porque grande seria a dificuldade. E esse texto nos ensina alguns princípios muito importantes aqui. O primeiro é que quando nós não nos consagramos, e não buscamos o Senhor com dedicação, com empenho, o nosso coração se torna incrédulo. No verso 17 ele vai dizer isso, respondeu-lhe Jesus, ó geração incrédula. Quando nós levamos a nossa vida sem esse compromisso, sem essa dedicação, sem essa consagração, naturalmente o nosso coração será tomado por incredulidade. E incredulidade aqui é não confiar em Deus o suficiente. Quando vir as crises, a gente não ter fé suficiente para confiar em Deus, é levar uma vida de forma natural. Eu só creio no que eu posso fazer, eu só confio no que eu tenho capacidade de fazer, eu só creio naquilo que Deus tem para mim, mas que esteja no meu alcance. Eu não consigo crer no sobrenatural, eu não consigo confiar que Deus possa abrir uma porta de forma sobrenatural.
Eu não consigo crer que mesmo que a minha renda nesse mês for pouca, eu não vou ser envergonhado. Deus vai arrumar um jeito e eu vou pagar as minhas contas em dias até o final do mês. Porque nós levamos a vida de forma natural. E a gente não consegue confiar. Ele diz: vocês são incrédulos, porque vocês não têm levado uma vida de forma dedicada e a fé de vocês tem sido pequena. Só que ele diz, mais do que isso, vocês não são só incrédulos, vocês são também perversos. E quando nós não nos dedicamos, não nos consagramos, o nosso coração se torna perverso. E perversidade aqui é muito simples, é justamente você se opor ao propósito de Deus, é você se desviar daquilo que Deus tem para você. É você estar num caminho dizendo, não quero você aí, mas como você não está se consagrando, não está se dedicando, não está empenhado, você não percebe. Aí você não entende porque que as coisas não fluem, não acontecem na sua vida, as coisas começam a sair dos trilhos, mas você fala, mas meu Deus, estou feito tudo certo. Não, você não tem se consagrado o suficiente, dedicado o suficiente, você está indo por outro caminho, que não é o caminho de Deus para você. Isso é ter um coração perverso, é errar o caminho. Só que ele diz uma coisa interessante aqui também, ele diz nos versos 19 e 20, mas especificamente o 20, quando ele fala, olha, porque a fé de vocês é pequena. Essa foi a razão daquele demônio não ser expulso, porque a fé daquelas pessoas eram pequenas. Só que ele vai trazer uma continuidade aqui que vai explicar como que nós aumentamos a nossa fé. Ele diz assim, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Quando ele fala do grão de mostarda, ele não está falando de você ter uma fé estabilizada. Olha que interessante, presta atenção nisso. Quando ele fala do grão de mostarda, não é que você tem que ter uma pequena fração de fé e guardar ela num pote trancado para que ninguém roube, não. Ele está falando de algo que precisa ser plantado, regado e alimentado, porque a palavra de Deus diz que naturalmente a mostarda, ela tem a menor semente, mas quando ela germina, ela se torna a maior das hortaliças. Então quando ele usa aqui, presta atenção, a parábola da semente, ele não está falando de você ter uma fração pequena de fé, mas ele está dando ênfase em você regar e alimentar para que aquela fé se desenvolva e tudo na sua vida, como diz o texto, não seja impossível. Então aqui ele está falando justamente da nossa consagração, da nossa oração, do nosso jejum, da nossa busca, da nossa entrega na presença de Deus. É assim que a nossa fé vai ser desenvolvida, assim que ela vai ser crescida. Porque se você pegar uma semente, plantar ela e ela não ser regada adequadamente, ela não ter o sol adequado, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer, ela vai apodrecer. Assim é a fé no nosso coração. Se ela não for regada com dedicação, com compromisso, com oração, com jejum, com consagração, ela não vai crescer, ela vai morrer. Mas quando nós regamos, alimentamos, você pode ter certeza, ela vai se tornar a maior das hortaliças. E sabe o que vai acontecer como resultado? O texto diz que você vai experimentar milagres, você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. O texto diz, e nada será impossível para vocês. Irmão, você tem noção do que é isso? Você tem essa convicção de que nada é impossível para você? Pode vir o que for, você fala, não é impossível. Eu estou debaixo de uma consagração, de uma dedicação, e eu sei que Deus virá, porque é Ele que faz, não é eu. Eu sei que é o favor dele sobre a minha vida, eu sei que é a graça dele, e eu estou sendo uma pessoa dedicada, empenhada, comprometida, e nada para mim vai ser impossível. Talvez você não tenha vencido algo, que você não tenha lutado de forma correta. Eu quero que você, no nome de Jesus, hoje saia daqui entendendo isso, que Deus te chamou para experimentar milagres, para viver o sobrenatural, para ter uma vida de milagres, e contínuo milagres, e todas as vezes que você bater numa porta e o povo dizer, é impossível, você fala, não para o meu Deus, não para aquele que eu sirvo, não para aquele que eu tenho orado, não para aquele que eu tenho confiado, porque Ele disse que nada para mim é impossível. Agora, essa semente de grão de mostarda que germinou no teu coração, que é a fé salvadora, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser nutrida para que ela cresça. Jesus disse, a fé de vocês é pequena, e ela precisa ser aumentada. Só que aí no último versículo, ele diz uma coisa importante, eu quero orar em cima disso nessa noite. Ele diz assim, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Sabe o que Jesus está querendo ensinar para aqueles discípulos? Que há certas situações na nossa vida, querido, que se nós não termos uma dedicação específica, nós não conseguimos vencer. Há certas opressões que o inimigo se levanta, eu falo como exemplo como pastor.
Tem momento que se eu não dobrar a quantidade de tempo que eu estou orando, se eu não dobrar o tempo que eu estou jejuando, se eu não entrar numa dimensão de guerra, de labuta, de batalha diante de Deus, o inimigo me derruba, ele me oprime de tal forma que eu não tenho força para fazer nada. Então deixa eu falar uma coisa para você. Talvez tenha alguma coisa na sua vida que você não tem vencido, mas você tem tentado vencer isso de forma natural, e Deus está te chamando hoje para você guerrear isso em outra dimensão, em um nível de consagração maior. Você quer experimentar algo que você nunca viveu até hoje? Faça algo que você nunca fez. Talvez você fale, pastor, nunca experimentei milagre, mas talvez o teu nível de relacionamento com Deus, de busca, sempre foi superficial. Você nunca fez. Quando foi a última vez que você jejuou? Quando foi a última vez que você parou e orou e chorou mesmo na presença de Deus e clamou, Senhor, eu quero que o Senhor me dê isso, eu quero que o Senhor mude essa situação, eu não aceito isso na minha vida. É nesse tipo de guerra que eu quero que você se levante comigo nesses 21 dias. Serão 21 dias que nós vamos estar na presença de Deus buscando, eu vou estar orando por você. Se você deseja fazer parte, me procura, me manda uma mensagem de alguma forma, vou colocar você no grupo, você vai ouvir as devocionais, todos os dias está tendo as devocionais específicas, e você vai tirar a quantidade de horas de jejum que você possa fazer. Eu estou fazendo 12 horas de jejum, das 11 da noite às 11 da manhã, já tem pessoas dizendo que está fazendo 16, não tem problema, você faz o tanto que você puder, mas você vai nesses 21 dias lutar como você nunca lutou, você vai guerrear espiritualmente como você nunca guerreou, para que tudo aquilo que tem te oprimido, tem te sufocado, não tenha mais poder sobre você. Há certas opressões que nós só vencemos, irmãos, quando nós entendemos a dimensão da nossa luta, nós entendemos que nós precisamos guerrear, que nós precisamos batalhar. Isso é você que tem que fazer, não adianta o pastor orar por você, não adianta os irmãos orarem por você. Tem batalha que é você que tem que colocar de Deus e dizer, eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito esse nível de espiritualidade, e eu quero que você seja tomado hoje por essa indignação santa. Sabe por quê? Porque eu creio profundamente que não há nenhuma liderança de sucesso, nenhuma vida de sucesso para quem anda na carne de forma natural. Só vive o sobrenatural, vive coisas extraordinárias quem anda numa dimensão espiritual, quem entende o valor da consagração, de uma vida com Deus, de ser compromissado. Irmãos, não abra mão do culto domingo, é o dia que você tem para você guerrear em conjunto, aqui você é fortalecido, você tem uma palavra. Todos os dias eu estou compartilhando um devocional de 5 a 8 minutos, se alimente dela, faz daquilo uma guerra, eu não abro mão, eu não deixo o inimigo me dominar e me oprimir, eu vou lutar em oração, em jejum, em consagração, que eu quero ir para um outro nível. Deus está te chamando hoje, para que você entre na presença dEle em um nível mais elevado, que você comece a caminhar com Ele no nível mais elevado, para que você vive coisas maiores, coisas que você não pode fazer, que só Deus pode fazer. Você tem um teto, você tem um limite, mas a vida que Deus quer que você leve é uma vida que vai além desse teto, além desse limite. E eu gostaria de chamar você, convidar você nesse momento para a gente orar, e nesses 21 dias você vai batalhar como você nunca batalhou, e você vai ver nesses 21 dias, irmão, coisas sobrenaturais acontecer com você. Na última semana de consagração, nos últimos 21 dias de consagração, uma pessoa entrou dentro desse templo, dessa igreja, e falou conosco assim, pastor, o meu casamento não tem mais jeito, acabou, é impossível ser restaurado, mas eu vim aqui porque eu quero Deus. Presta atenção, ele disse, eu vim aqui porque eu quero Deus. Eu falei, tudo bem, mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando você entende que é só Deus, é aí que Deus age. Entra comigo nesse propósito de 21 dias, depois dos 21 dias nós vamos conversar sobre isso, e o teu casamento vai ser restaurado. Sabe o que houve? Terminou os 21 dias, eu fui conversar com essa moça, eu falei, e aí, como que está? Pastor, nem te conto. Antes dos 21 dias, o meu casamento foi restaurado por completo, Deus já fez a obra. Porque ela entrou numa dimensão de luta, e que ela entendia que era só Deus que podia fazer. E eu gostaria que nesse momento, você lutasse comigo nesses 21 dias, e você vai ver que depois de 21 dias, o sobrenatural de Deus virá sobre você. Mas você precisa crer, não, pastor, não creio nisso, então não faça. Eu quero que você ore e faça numa dimensão que você veja o favor de Deus sobre você. Vamos guerrear nesse momento? Se coloque de pé. Eu quero que você, neste momento, busque o Senhor de todo o seu coração mesmo, diga, Senhor, eu quero nesses 21 dias, experimentar milagres, experimentar algo sobrenatural, experimentar algo extraordinário, que eu nunca experimentei, que eu nunca vi, que eu nunca vivi. Mas eu quero que você lute como você nunca lutou. Eu quero que você ore como você nunca orou. Eu quero que você jejue como você nunca jejuou. Amém? Diga assim, eu topo.
porque Deus me dá essa graça. E eu gostaria que você, neste momento, nós vamos estar agora ceando, porque é o nosso primeiro domingo do mês, você vai ficar na liberdade de cear ou não, é você quem decide, é você que faz parte. Se você entende que você é filho, você está apto para participar, mas eu gostaria que antes de distribuir essa ceia, você renovasse a sua aliança com o Senhor, e independente se você vai participar ou não, eu quero que você guerreie comigo nesses dias em oração. Nesse momento você vai fazer esse compromisso: Senhor, eu vou me dedicar esses 21 dias a me consagrar e te buscar como eu nunca busquei. Vamos orar? Pai querido, é no poder do Teu Espírito Santo, Pai, que eu ministro sobre cada vida que está aqui. Pai, eu sei que o Senhor tem nos chamado para ir para uma outra dimensão de relacionamento com o Senhor. O Senhor tem nos chamado para ir além. Pai, o Senhor está nos chamando, Pai, para estar contigo em um nível mais elevado de busca, de entrega, de compromisso, para que a nossa fé seja aumentada, Pai, para que o nosso caráter seja transformado, para que o nosso ministério, Pai, venha a ser frutífero. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, que o Senhor, nessa noite, ministre ao nosso coração de uma forma sobrenatural. Pai, eu quero que os Teus filhos, nessa noite, entendam o poder de uma vida consagrada, o poder de uma vida dedicada. Pai, eles lutem, eles guerreiem, porque é o Senhor que nos dá força para guerrear, é o Senhor que nos dá força para estar na Tua presença, é o Senhor que nos dá vida, Pai, para estarmos na Tua presença. Pai, nós queremos cear nesse momento com o nosso coração livre de toda culpa. Eu sei que não há nenhuma condenação mais sobre nós, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Pai, todos aqueles que são filhos, eles possam cear com a mente e o coração livre de toda condenação. E nós queremos nessa noite renovar a nossa aliança com o Senhor. Pai, nós sabemos que essa decisão ela é pessoal. É cada pessoa que decide se participa ou não. Mas o convite do Senhor sempre é para nós participarmos, Pai, porque é o Senhor Jesus que nos torna digno. E nós queremos, Pai, renovar a nossa aliança com o Senhor hoje, e pedir que o Senhor nos ajude no dia a dia ter uma vida consagrada, entender o poder de uma vida consagrada, entender, Senhor, o valor de uma vida dedicada na Tua presença, quando nós nos entregamos ao Senhor de todo o nosso coração. Diga assim: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, de todo o meu coração. Eu me comprometo a Te buscar, e eu serei encontrado por Ti, Pai. Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor traga essa certeza sobre cada coração, de que o Senhor está neste lugar, nos renovando, Pai, diante da Tua presença, e trazendo sobre nós a certeza de que é o Senhor quem nos conduz, de que é o Senhor quem nos guia segundo a Tua vontade. E eu sei que o Senhor não faz nada a nós, a não ser por resposta em oração. E nós queremos, Pai, que essas orações que aqui estão sendo ministradas sejam ouvidas pelo Senhor. Meu Deus, eu quero Te clamar e Te pedir: manifesta o Teu Espírito de uma forma especial no momento dessa ceia, independente de quem esteja participando ou não. Pai, ele saiba que o Senhor é quem luta por nós. O Senhor tem nos chamado para lutar, mas é o Senhor quem nos dá a vitória. Aleluia. Pai, toda a opressão, Pai, que eles não têm conseguido vencer, todo obstáculo, Pai, que tem sido impossível, não será mais impossível, em nome do Senhor Jesus.